Saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus por nós estarmos aqui para mais um vídeo, para nós termos mais um pouco de entendimento da palavra de nosso Senhor, para nós sabermos o que nosso Senhor quer falar com cada um de nós. Eu espero que você esteja bem, que esteja bem abençoado, com boa saúde, com paz, com alegria, com a certeza do amor de Deus no seu coração para você. Amém? Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui então para mais um vídeo. Eu peço que você deixe seu like aí, né? Para que o YouTube possa recomendar os nossos vídeos, tá bom? Eu lhe peço, né, para que você seja um canal de bênção, para que outras pessoas também venham ter um entendimento da palavra de nosso Senhor, venham estudar conosco a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do nosso Deus Todo-Poderoso, do Espírito Santo do Senhor. Amém? Vamos orar então, para nós darmos início a mais um vídeo, a mais uma parte da palavra de nosso Senhor. Amém? Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Espírito Santo, Deus de toda honra e toda glória, somente o Senhor, Pai. Estamos aqui, ó nosso Deus amado, buscando, Pai, a sua presença, com a sua permissão, Pai, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, pelo seu Santo Espírito, ó Senhor. E pedimos o entendimento, o discernimento da sua palavra, Pai. Pedimos o perdão dos nossos pecados, o perdão das nossas falhas, Senhor. Nos perdoa, Pai amado. Somos falhos muitas vezes, ó Senhor, somos fracos, mas o Senhor é o nosso Deus, ó Pai querido. Eis-nos aqui, Senhor amado, para sermos usados pelo Senhor, para sermos um canal de bênção, Pai, para que possamos abençoar outras pessoas com a sua palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Senhor nosso Deus, graças lhe damos, ó Todo-Poderoso. Pedimos, ó Senhor, o entendimento, o discernimento da sua palavra pelo seu Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Então, nosso Senhor nos deu hoje um salmo para nós estarmos meditando, né, na palavra de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso e o Espírito Santo do Senhor. Amém? Graças a Deus. Então é o Salmo 91. Vamos ler, amados. Aquele que habita. O título do Salmo é A Segurança daquele que se refugia em Deus. Olha que título lindo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo e eu o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém, aleluia, glória a Deus. Que salmo lindo, não é mesmo? Né? A segurança daquele que confia em Deus, aleluia.
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O Altíssimo, o Onipotente, aquele que tem a sombra para nós, né? A sombra fresca, a água da vida, aleluia, glória a Deus. Aquele que tem a nossa segurança, né? Então, a sombra dele nós descansaremos no seu colo, no seu abraço. Oh, glória a Deus, aleluia. Glória, Senhor. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Amém. Você pode estar muitas vezes, ou nós, né, possamos estar numa tribulação, passando algum problema, passando alguma perseguição, passando algo que, né, que muitas vezes nos deixa angustiados, nos deixa tristes, mas aleluia, glória a Deus, nós confiamos no Deus Todo-Poderoso, no Altíssimo. O Senhor é a nossa habitação, Ele é o nosso refúgio. Aleluia, glória a Deus. É para o alto que nós olhamos, não é mesmo? Porque de lá vem o nosso socorro, é do Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Aleluia. Ele nos livra da maldade, né, do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Daquela peste, né, que o inimigo quer lançar nas nossas vidas, mas Deus nos defende, Deus nos protege, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é o nosso Senhor, o nosso escudo maravilhoso. Aleluia, o Todo-Poderoso é Ele. Aleluia, graças a Deus, em nome do Senhor Jesus. Ele te cobrirá com as suas penas, olha, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Aleluia. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. Aleluia! Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. Olha, nosso Senhor, você crê que nosso Senhor tem asas? Você crê que os anjos têm asas? Você crê que quando nós formos transformados, nós teremos asas? Aleluia! Glória a Deus! Este é o Deus Todo-Poderoso, maravilhoso, Deus forte, Deus Altíssimo. Aleluia! E nós estaremos seguros debaixo das asas de nosso Senhor. Aleluia! A sua verdade é escudo e broquel. Olha, a palavra de nosso Senhor, a verdade é o nosso escudo e broquel. Aleluia! Glória a Deus, nós estaremos seguros com o nosso Senhor. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, porque o nosso Senhor, o guarda de Israel, nos guarda. Aleluia! Porque nós somos um povo que pertencemos ao povo de Israel, somos filhos de Abraão. Oh, glória a Deus! E ele, aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Não precisamos temer, né? Nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Glória a Deus, muitas vezes a gente vê tantas coisas que acontecem, né? É pestilência, é tantas coisas que acontecem. Mas nosso Senhor, você que confia em Deus, você que obedece, aleluia, você, aleluia, é alguém muito maravilhoso, você é alguém agraciado com a bênção, com a graça de nosso Senhor. Você tem a proteção para você, para sua família. Aleluia, glória a Deus. Mas sua família não depende de você para ser salvos. A decisão é de cada um. Aleluia, glória a Deus. Aí então a sua família precisa também estar debaixo da graça, debaixo da obediência de nosso Senhor. Precisa estar na palavra, conhecendo a verdade que liberta. Aleluia. Glória a Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
João 8:32, aleluia, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor, você conhece a verdade, que é nosso Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo, que através do Senhor Jesus Cristo nós podemos chegar a Deus Todo-Poderoso, ao Senhor nosso Deus, aleluia, glória a Deus. E é somente através do Senhor Jesus, aleluia, através do Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz, que sangrou naquela cruz, sofreu humilhação, sofreu chibatadas, aleluia, por nós, aleluia, um sofrimento imenso, levando aquela cruz pesada, aleluia, glória a Deus, e sendo humilhado, sendo escarnecido, aleluia, o pecado rondando em volta dele, o pecado, o inimigo rondando em volta dele, mas ele não se entregou, aleluia, glória a Deus, ele não disse para o inimigo, me livre e eu faço a vontade de vocês, não, ele pensou em nós, ele pensou nele, no Deus Todo-Poderoso, em primeiro lugar ele pensou, aleluia, porque ele estava aqui para obedecer nosso Senhor e nós também, precisamos obedecer ao nosso Senhor, estar debaixo da graça, estar debaixo da proteção do nosso Deus Altíssimo, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, aleluia, pegando as chaves do inferno, as chaves do céu. Ele é o juiz, o Senhor, o nosso Salvador, aleluia, glória a Deus. Então é só por ele para nós chegarmos até Deus Todo-Poderoso, até o Altíssimo, Santo Deus Todo-Poderoso, aleluia, glória a Deus. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Oh, glória a Deus. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, das pessoas que não seguem ao Senhor. Nós veremos a diferença daqueles que seguem ao Senhor Jesus Cristo e daqueles que não seguem. Aleluia! Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Aleluia! Nós habitamos no Senhor. Aleluia, glória a Deus. Ele é o nosso refúgio. O Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, é a nossa habitação. Glória a Deus. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Aleluia, glória a Deus. Porque, ó, muitas vezes não vamos dizer que vamos estar livres das dificuldades da vida, das coisas que possam nos acontecer aqui na terra. Não vamos dizer que vamos estar livres, mas Deus estará conosco. Se nós formos para o deserto, ali nosso Senhor está conosco, nos confortando, nos abençoando, nos iluminando, nos dando vitória, usando alguém para nos ajudar, e assim vai, usando até mesmo os corvos, como ele usou os corvos para alimentarem a Elias. Aleluia, glória a Deus. Olha, amados, quanta assunto lindo tem na Bíblia Sagrada, na palavra de nosso Senhor, quantas coisas que sucederam e está tudo escrito, né? Muitas coisas até não estão escritas aqui na Bíblia Sagrada, mas tudo está escrito na memória de nosso Senhor, no livro sagrado de nosso Senhor lá no céu. Está escrito tudo o que nosso Senhor fez, aleluia, eu creio nisso. A Bíblia não diz que está tudo lá escrito, mas eu creio que sim, que esteja, porque nosso Senhor é muito bem organizado. Aleluia, glória a Deus. Porque os seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Amém, aleluia. Que nós possamos, né, ser guardados pelos anjos de nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus. Porque os seus anjos dará ordem a teu respeito, aleluia, para te guardar em todos os teus caminhos, aleluia, onde a gente for, onde a gente pisar, os anjos do Senhor estarão junto, e o Espírito Santo do Senhor nos guiando, aleluia, glória a Deus. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra, quer dizer, para que a gente não cometa erro, para que a gente não seja enganado. Aleluia, glória a Deus. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois olha, muitas vezes acontece, né? Nós pisaremos o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão
e a serpente. Pessoas que querem o nosso mal, pessoas que querem nos fazer mal. Muitas vezes, não é muitas vezes, sempre o inimigo se apresenta como sendo pessoa boa, como te dando uma revelação, como se fosse uma bênção para você, e muitas vezes não é. Muitas vezes é engano para levar você para o fundo do inferno, para te tirar da congregação do Senhor, para te tirar da casa de oração. Muitas vezes são pessoas usadas pelo inimigo, pessoas que emprestam a boca para o inimigo. Aleluia, glória a Deus. Mas que nós estejamos livres disso, que nós sejamos abençoados, estejamos livres, que nosso Senhor seja o nosso refúgio e habitação. Aleluia, glória a Deus, e o inimigo seja derribado para todo sempre, pelo poder do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Olha a promessa de nosso Senhor. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Aleluia. Ele me invocará. Olha, você está num perigo, né? Você está numa angústia, numa situação difícil. Invoca nosso Senhor, Oricandarai, Shaddai. Deus Todo-Poderoso. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e eu o glorificarei. Olha, é muito mais fácil. Muitas vezes a gente passa algum problema, né? Uma situação difícil, uma angústia, mas o nosso Senhor está ali nos confortando e nos fortalecendo e nos dando sabedoria. Então, olha como é muito mais fácil com Deus, com o nosso Senhor, com o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo do Senhor, nos dirigindo. É muito mais fácil nós passar por as provações, porque provações teremos, amados. Teremos sim, teremos provações, porque sem a provação nós não podemos subir um degrau na presença de nosso Senhor, mas pelas provações, aleluia, que nosso Senhor nos dá, que nós possamos passar glorificando o santo nome do Senhor, aí sim, maravilhoso Deus, né, nos leva para mais um degrau, mais 2 degraus, mais 3 degraus, quantos degraus nosso Senhor determinar, né? Mas as provações são muitas, mas nós passamos confiando em nosso Senhor. Nós precisamos pedir força para Ele, porque por nós mesmos, tem pessoas que dizem, eu não faço, eu não nego o Senhor Jesus, eu não faço isso, não faço aquilo, contra meu Deus, contra meu Senhor. É claro que a gente não quer fazer, a gente não deseja fazer, mas não é a nossa força, nós somos pequenos, nós precisamos, somos pequenos e fracos, nós precisamos da ajuda de nosso Senhor, nós precisamos que Ele nos fortaleça, que Ele esteja conosco, porque senão nós caímos. Aleluia! Que nosso Senhor nos abençoe, nos livre do mal, nos abençoe, nos proteja, que o mal seja destruído para todo sempre e nós sejamos abençoados para a honra e glória do santo nome do Senhor nosso Deus, aleluia, que nós possamos saber perdoar, aleluia, glória a Deus, que nós possamos saber entender nosso irmão, mas não aceitar o que nosso Senhor não quer que aceitamos. Muitas vezes as pessoas confundem, a gente confunde muitas vezes, não é mesmo? Esta palavra de nós, né, não aceitar o que é errado. Aí as pessoas acham assim, ó, porque nós temos que ter paciência com aquele que, né, que não, né, que tá mais fraco, isso, aquilo. Fraco é uma coisa, agora desobediente, sem vergonha é outra coisa, que quer obedecer ao inimigo em vez de obedecer a Deus, aleluia. E tem muitas vezes, muitos que são escravizados pelo inimigo, muitos às vezes, né, nosso Senhor usou por uma revelação ou por algo, por uma oração que foi curado, mas nosso Senhor muitas vezes não está usando em certos momentos e a pessoa acha que é Deus que está usando, ou ele quer conservar, né, aquela, como é que eu vou dizer, aquele título de profeta, né, aquele título que revela, né, de pessoa que tem o dom da revelação. Muitas vezes Deus não está revelando e a pessoa quer revelar para conservar aquele título. Isso nós temos que entender, nossos irmãos, nossas irmãs, que muitas vezes revelam porque acham que é Deus que está mandando e muitas vezes não é Deus que está mandando. Aleluia, glória a Deus. Então nós precisamos entender esses nossos amados e amadas irmãs para
nós podermos ajudar, vamos ter que ajudar em oração. Se nós falar para a pessoa e a pessoa não querer, né, não aceitar que a gente falou, porque a gente é pequeno, a gente é falho, e daí um profeta muitas vezes não aceita que a gente fale algo, olha, tal coisa assim, assim, eu não sei se está na vontade de nosso Senhor. A pessoa não quer aceitar porque pensa que vão chamar de mentiroso, isso ou aquilo, e não é. Muitas vezes só está querendo abrir o olho da pessoa para a pessoa orar, jejuar e fazer realmente a vontade de nosso Senhor. Não que nosso Senhor não use, ele usa, só que muitas vezes a gente pensa que é nosso Senhor que está declarando uma palavra e muitas vezes não é. Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos ter o discernimento do Espírito Santo do Senhor. Precisamos pedir, invocar o Espírito Santo do Senhor para que nós possamos fazer realmente a vontade do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus. Fazer a vontade de Deus, não nós fazer o que nós pensamos que é na hora, por uma emoção ou por para querer conservar, né? Chegou o momento da revelação. E daí agora nesse momento eu preciso revelar, porque se eu não revelar agora, né, se eu não revelar agora essa pessoa, corre o risco de eu perder a minha oportunidade na igreja, porque Deus não está me mostrando agora, eu preciso revelar alguém. Ah, eu tenho que ver se a pessoa tá com dor de cabeça, se a pessoa tem isto ou tem aquilo, se tem alguém fazendo algo contra essa pessoa. Eu preciso falar algo, né? Para que eu não perca meu título de profeta. Aleluia, glória a Deus. Mas não é assim, amados. Nós precisamos obedecer ao nosso Senhor. Obedecer é quando Ele nos manda, quando o Espírito Santo do Senhor nos mostrar, aleluia. Não é nós que sabemos, quem sabe é o Espírito Santo do Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Nós precisamos entender essas partes, aleluia, glória a Deus. Ele me invocará, precisamos invocar o Espírito Santo. Eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. E aí nós sendo obedientes, aleluia, obedientes ao nosso Senhor, nós podemos, né, possamos ainda ser salvos, aleluia, glória a Deus. Que bênção maravilhosa, né? Essa é a maior bênção, o perdão dos nossos pecados, o perdão das nossas falhas e sermos salvos. Nós sabemos que muitos de nós, né, somos errados, nós somos falhos, nós somos fracos, aleluia, glória a Deus, mas tem erros que não é de aceitar. Tem erros que não é de aceitar, porque senão nós vamos estar ajudando o inimigo a levar o nosso irmão, a nossa irmã até o inferno. E isso nós não queremos. Nós não queremos. Nós não queremos. Nosso Senhor nos livra de sermos culpados, né? Pela perdição do nosso irmão, da nossa irmã. Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos abrir os olhos e se ele não, ou ela não quiser aceitar, aleluia, então nós vamos orar e aí é com Deus, nosso Senhor, né? Ela com ele com Deus e nosso Senhor, aleluia, glória a Deus. Mas isto tudo é pelo amor. É pelo amor, não é por outra coisa. Muitas vezes somos prejudicados, muitas vezes, por tentar abrir os olhos dos nossos irmãos, porque as pessoas não entendem, aleluia, as pessoas não entendem o verdadeiro agir do Espírito Santo, do Senhor, que não é com regras humanas, mas sim com as regras de nosso Senhor, aleluia, é com amor, é com humildade, é com simplicidade. Nós precisamos entender, aleluia, a vontade de nosso Senhor, precisamos entender o Espírito Santo do Senhor, aleluia, que nós temos que fazer a vontade dele. Um patrão chega para você, o seu chefe, o seu patrão, né, chega para você, para nós e diz assim, ó, eu preciso, né, ou você vai fazer, né, por exemplo, se ele não falou nada, né, aí chegou o patrão, chegou, por exemplo, né, aí eu vou e vou fazendo. Claro que muitas vezes a gente vai fazendo o que o patrão já mandou. Mas se é coisa de decidir, de resolver, eu vou decidindo, vou resolvendo, sem perguntar, sem saber do patrão, ó, tal, é para fazer assim, ou assim, ou assim. Não, eu vou por mim mesmo e vou decidindo e vou fazendo. E aí depois o patrão chega e diz, olha, tal coisa não tá certo.
Você está fazendo, não era assim que eu queria. Não era assim. Era para e tal hora, tal situação, você fez assim, não era assim. A mesma coisa é nosso Senhor, mais ainda. É nosso Senhor, é o Espírito Santo do Senhor. Nós precisamos pedir, claro que nós oramos, né? Muitas vezes as pessoas, né, as pessoas que entregam revelação, né, muitas vezes nós oramos antes. Claro, né? Mas muitas vezes aquela oração vazia, aquele fala que já está decorado, já está, até que se a gente quiser, até a gente decora, se a gente não for, não ter a nossa oração, nós não se envolvermos na nossa oração, se nós prestar atenção na oração daquela irmã, daquele irmão, muitas vezes, né, a gente vai decorar a oração dele, porque ele tá com uma oração decorada, que você vê que não tá falando com o nosso Senhor. Ele quer demonstrar poderio, santidade, e não é assim. Não é assim. Não é assim. O Espírito Santo do Senhor é diferente. Aleluia, glória a Deus. É com calma, é com simplicidade, é com humildade, é com entrega total mesmo de coração, sincero, puro, honesto com o nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus. Senão não tem o agir do Espírito Santo na nossa vida. Aleluia, glória Senhor Jesus. Aleluia, glória Espírito Santo do Senhor. E o problema é que muitas, às vezes, as pessoas vão deixando. O líder, né, espiritual vai deixando por causa daquela palavra que diz para deixar o joio crescer junto. Mas é como nosso Senhor está me usando para falar agora. Tem erros que nosso Senhor não permite. Tem muitos erros, né, da pessoa, né? Precisamos ajudar, perdoar, né? Mas tem muitos erros, depende dos erros. Não, nós não podemos aceitar coisas contra o Espírito Santo. Como dizer que o Espírito Santo está falando algo que não é? Aleluia! Aleluia! Isso não podemos fazer. Aleluia, graças a Deus. Então, pelo salmo, olha, aquele que anda na obediência, na vontade de nosso Senhor. Tem todas essas bênçãos aqui que nosso Senhor revela aqui, ó. Salmo 91, aleluia, glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E muitas outras que nosso Senhor revela em outras partes da palavra dele. Vamos orar então, agradecendo ao nosso Senhor em nome do Senhor Jesus, Senhor nosso Deus, Espírito Santo, Deus da verdade, Deus Santo, Deus poderoso. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Nós pedimos, ó Pai amado, para que o Senhor abençoe, perdoe, abençoe nosso irmão, nossa irmã que está do outro lado, Pai, desta telinha, ouvindo esta oração, Pai. Fortaleça ele, abençoa ele, cura, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que ele seja curado, seja abençoado, Pai, que ele tenha entendimento da sua palavra, da sua verdade. Abençoa essa mãe de família, Pai. Agora, poucos dias é dia das mães. Senhor amado, abençoe as mães, fortaleça essas mulheres guerreiras, Pai, dá sabedoria, Pai, faça delas mulheres virtuosas, Pai, abençoadas, que andem na sua vontade, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, abençoa a vida, a família delas, Pai, para honra e glória do seu santo nome, abençoa a casa delas, o trabalho, meu Deus, aquelas que andam, meu Deus amado, atrás de uma porta de emprego, Pai, aquelas que andam atrás de uma cura, Pai, aquelas que andam atrás dos seus filhos, Pai, que muitas vezes ela pensa que estão perdidos, mas se ela buscar o Senhor com certeza resgata e abençoa os filhos dela para que andem na sua vontade. Senhor, nosso Deus, nos ensina a fazer a sua vontade, Pai, nos ensina a invocar o seu Santo Espírito para que todos sejamos salvos, libertos e abençoados, fazendo a sua vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai amado, abençoa cada um, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, e nós lhe agradecemos, muito obrigado, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. Muito obrigada a você que esteve conosco, que Deus abençoe a sua vida e a sua família. E até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus.